Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver, ela diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Olingo Gonzambe, Boreki Bonene, Guana Tindeli Friso Jesu, Mobi Kisi. Olingo Gonzambe, Boreki Bonene, Guana Tindeli Friso Jesu, Mobi Kisi. Sale la Kamukonzi, Okoyoka Esengo, Sale la Kamukonzi, Okoyoka Esengo, Sale la Kamukonzi. Okoyoka Esengo. Lola Calangelo, Loie Maria, Lolo Emanuel Cristo Mosicoli. Lola Calangelo, Loie Maria, Lolo Emanuel Cristo Mosicoli. Sale la Kamukonzi, Okoyoka Esengo, Sale la Kamukonzi. Okoyoka Esengo, Sale la Kamukonzi, Okoyoka Esengo. Mozaleli Wanzambe, Nanji Melio, Omaso
esengo, sale la kamokonsi, okoyoka 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 esengo. Então, para compor a mesa, eu vou chamar o presidente do Centro Cultural Pátria e Presença, professor da Universidade Veiga de Almeida, Gabriel Cruz. Boa tarde a todos. Bom, senta aqui. Dinheiro, filhos, saúde e trabalho. Tudo isso é importante. Mas e a vida? O tema do Rio Encontros nasceu de uma frase de Dom Giussani, que justamente era a repetição, né? Trabalho é importante, filhos é importante. Quantas vezes no nosso dia a dia vemos essas coisas que de fato são importantes, mas de uma certa forma, diante de certas circunstâncias, chega a ser tão importante que a gente esquece da própria vida. Quando me chamaram para fazer parte dessa mesa, eu achei muito engraçado, porque há uns 2 anos eu fiz uma cirurgia de um probleminha que eu tive de saúde, ok, check, né? Além de professor da Veiga de Almeida, eu trabalho no estado do Rio de Janeiro, que nos últimos 3 meses, vocês sabem como é que está, né? A situação lá dos servidores. No meu outro trabalho, eu estou assumindo um cargo de responsabilidade e eu estou com uma filha de 1 ano, né? E eu falei, caraca, check, 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 né? Então, quantas oportunidades eu estou tendo de ser distraído com as circunstâncias. Então, eu estou sendo super presenteado de estar aqui presidindo essa mesa. E quem vai me ajudar com essa questão, né? Quem eu vou convidar aqui, né? Uma pessoa, acho que vocês já conheceram aqui no Reencontros, porque ela já participou da mesa hoje de manhã, a Rose Buzing, fundadora do Meeting Point International de Uganda. O deputado estadual de São Paulo, Marcos Zerbini. E Francesco Berardi, engenheiro da Nokia nas Filipinas. Bom, a ideia dessa... Se você quiser, à vontade. Bom, mais do que fazer um discurso sobre a frase, né? Eu acho que a forma mais interessante dessa mesa acontecer é através de uma conversa de histórias, de experiências, né? Os 3 vivem circunstâncias bem distintas, porém que a gente identifica com situações do nosso dia a dia. Então eu queria ouvir um pouco o que vocês podem partilhar conosco. E Marcos, você pode começar? Vamos lá? Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite e, na verdade, o que eu queria contar um pouquinho da história, primeiro da minha vida, né? Porque eu acho que essa frase diz muito para mim. O texto de Dom Giussani, quando eu li pela primeira vez, me marcou muito. Porque eu
sou de uma família muito simples, muito pobre em São Paulo. Meu pai é funileiro e eu, com 10 anos de idade, ajudava ele a fazer funilaria. Com 14 anos, eu fui trabalhar num supermercado e comecei a participar da pastoral de juventude numa paróquia lá em São Paulo, e comecei no grupo de jovens a discutir, eu acho que o que muita gente da minha época discutia, Puebla, Medellín, a opção preferencial pelo pobre. E naquela fase onde a gente vivia em plena ditadura militar, o coração palpitava pela vontade de justiça, de igualdade, de verdade, né? E isso, dentro do grupo de jovens, a gente discutia com muita intensidade. Então a gente tinha um grande desejo, um grande sonho de transformar a realidade, de construir um mundo mais igual, mais fraterno, mais justo. E eu me lembro que um fato mudou dramaticamente minha vida, porque eu fazia eletrotécnica, estava terminando o curso médio, queria fazer engenharia, e numa noite, eu lembro de julho, quando São Paulo fazia frio de verdade, porque agora não faz, muito fria, um sábado eu fui para o ponto de ônibus para tomar um ônibus e ir até a reunião do grupo de jovens e tal. E no ponto de ônibus, eu ouvi atrás de mim alguém chorando. Virei para trás e vi que era uma senhora de mais ou menos uns 60 anos de idade. E fui perguntar para ela por que ela estava chorando. E ela me disse, porque minha filha me colocou para fora de casa. Eu falei, como assim? Minha filha me colocou fora de casa, ela disse que eu tinha que ir embora. E eu estou na rua e não tenho para onde ir. E eu falei, não, mas como assim? Eu quero entender isso, vamos lá, eu quero ir lá conversar com a tua filha. E eu lembro que passou o ônibus, era no caminho, inclusive, lá da paróquia onde a gente participava do grupo de jovens, e a hora que eu fui pegar no braço dela para subir, ela gritou de dor, ela estava com o braço quebrado. E fui com ela até a porta da casa da filha dela, bati na porta e a filha apareceu, e falei para ela, olha, eu encontrei tua mãe na rua, ela está muito mal, ela está com o braço quebrado, e se ela ficar na rua com esse frio, ela vai morrer. Você precisa acolher ela, por que você pôs ela para fora de casa? E aí começou uma conversa, a filha disse, não, eu tive que colocar porque meu marido disse que era ela ou eu. E aí eu tentei argumentar, fiquei lá meia hora, mas não teve jeito. Ela, num determinado momento, virou as costas e entrou. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E naquele momento me veio a figura de um padre que também era frei, chamado Fradão, que trabalhava com dependente químico numa paróquia ali próximo. Aqueles relances que Deus coloca na nossa... E eu fui até a porta desse padre, bati lá, por milagre, ele estava lá, porque geralmente não estava, ele geralmente cuidava desses dependentes químicos. Contei para ele a história, ele falou, não, fica tranquilo, eu acolho ela, a gente vai cuidar dela e depois a gente vê o que acontece. E eu lembro que no final da conversa eu perguntei para ele, mas padre, por que Deus permite que aconteça uma coisa dessas? É uma filha que coloca a mãe na rua, o que ele quer dizer com isso, né? E ele simplesmente virou para mim e falou, não sei. Ele quer dizer alguma coisa para você que tem que se perguntar o que ele está dizendo. E eu lembro que eu virei para ir embora e fiz uma promessa para mim mesmo, né? Eu disse, enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhar para que isso não aconteça, para que as pessoas tenham uma casa. E dentro do grupo de jovens nós começamos a fazer um trabalho numa favela, chamada Favela de Vila Prudente, primeiro de alfabetização de adultos, depois de luta por infraestrutura, água, luz, esgoto. Na época as favelas em São Paulo não tinham isso. Conheci um padre que trabalhava lá na favela, que me convidou para ser agente pastoral.
Aí eu pedi a conta da empresa que eu trabalhava, eu era já encarregado da parte elétrica lá da empresa, para ganhar 10% do que eu ganhava. Minha mãe queria me matar, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Alguma coisa no meu coração, na minha intuição, dizia que eu tinha que fazer aquilo. E eu fiz. E lá a gente começou a trabalhar com várias favelas da região, 40 favelas, lutando por infraestrutura, ajudou a construir um movimento de luta das favelas em São Paulo. Depois, em 86, teve a campanha da fraternidade que tinha como lema Terra de Deus, Terra de Irmãos. E aí toda a igreja se envolve nessa problemática da terra. Eu começo a ajudar a organizar movimentos de luta por moradia. Nesse ano eu conheci a Cleusa, através de um advogado que dava assessoria para o movimento de favela, que me levou para outra região da cidade, e para ajudar a fazer o trabalho de moradia lá. E aí a gente foi cada vez mais se envolvendo nisso, construindo a associação, procurando alternativas para resolver os problemas das famílias. Muitos aqui conhecem, quem não conhece, a gente faz um trabalho de organizar as famílias para coletivamente comprar grandes áreas de terra e fazer loteamentos de interesse social. Eu primeiro virei vereador da cidade de São Paulo, porque a gente tinha que fazer mudança na legislação de loteamento de interesse social. Depois virei deputado para brigar por infraestrutura. A gente conseguiu fazer umas leis que, por exemplo, a primeira escritura de um loteamento regularizado em São Paulo custava R$10.000, a gente conseguiu fazer por 1.500. Enfim, a gente foi construindo sempre coisas que tinham a ver com a nossa história, com o nosso trabalho e tudo mais. Mas eu costumo dizer, eu e a Cleusa costumamos dizer que aquilo que salvou a nossa vida foi, em 2003, encontrar um movimento Comunhão e Libertação. Eu lembro que a gente conheceu o Alexandre, né? Alexandre Ferraro, que insistia com a gente para ir no movimento. A gente tinha tido muitos problemas com uma parte da igreja, porque em um determinado momento a gente foi do Partido dos Trabalhadores. Quando viu todo o rolo que tinha dentro do partido, a gente saiu. Os padres eram ligados à teologia da libertação, então eles não diziam que a gente tinha traído o movimento, né? Traído o partido, enfim. Então a gente vivia uma situação de um pouco arredio com a igreja, mas eu lembro que em 2003 a gente veio aqui do lado no primeiro encontro da Companhia das Obras, encontro latino-americano da Companhia das Obras. E quem falou a maior parte do tempo foi o Vitadini, que contou um pouco a experiência da Companhia das Obras e falou um monte de coisa, de Dom Jussani, do movimento. E aquilo nos impressionou muito, porque parecia que ele estava descrevendo a nossa vida. A questão do coração, a questão de seguir aquilo que o coração pede, a questão de olhar para as pessoas como pessoa e não como número, de entender que a vida parte do olhar para o humano, para a pessoa. Enfim, a gente entendeu uma grande parte daquilo que dizia e não entendeu uma outra grande parte, como a maioria de quem encontra o movimento. Mas a gente sabia que tinha uma verdade ali que a gente precisava entender. E de lá para cá a gente nunca mais deixou o movimento. Desde 2003 a gente foi praticamente em tudo. E ler Dom Jussani, ouvir Carron, fazia a gente a cada dia entender mais a vida, entender mais a nossa própria opção, entender aquilo que acontecia com a gente. E acho que a coisa que realmente marcou profundamente a nossa vida foi o encontro de responsáveis em Latuille, quando Carron, no começo do encontro, que era de 5 dias, os primeiros 10 minutos disse: Deus nos amou de um amor tão profundo que antes que o mundo fosse mundo, enumerou cada fio do nosso cabelo.
naquele instante, numa fração de segundos, passou pela minha cabeça, pela cabeça da Cleusa, o filme da nossa vida. Como tinha sido verdade, como a gente tinha passado por momentos dramáticos, quanta dificuldade, quanto problema que a gente inventou, quanta perseguição daqueles que não acreditavam no que a gente fazia, quanta incompreensão, até mesmo da família, daqueles que no começo se diziam nossos amigos e que depois foram nos abandonando porque diziam que a gente estava louco, que a gente tinha o sonho de mudar o mundo, mas que não era possível mudar o mundo. E naquele minuto, a Cleusa olhou para mim e disse: podemos ir embora, porque nós não temos que ouvir mais nada, tudo que tinha que ser dito foi dito. E naquele momento eu compreendi que a gente só teve um mérito na vida, porque a gente errou muito, fez muita coisa errada, fez muita coisa certa, mas naquele momento eu compreendi uma coisa fundamental, que o nosso único acerto na vida foi sempre ter seguido o coração. A gente sempre seguiu o que a intuição dizia que era o verdadeiro, e a gente teve a coragem de lutar, brigar contra o mundo para seguir essa intuição. E que só por isso Deus acabou construindo uma história muito bonita na nossa vida, uma história muito desproporcional àquilo que a gente é, né? Como a Rosa estava dizendo hoje, né? Ele usou o nosso nada para construir uma coisa muito bonita, porque hoje 22 mil famílias têm uma casa para morar. A gente ajudou num outro trabalho a formar mais de 70 mil jovens na universidade, e quando eu olho para mim, para a minha capacidade, para os meus pecados, eu me dou conta que não é capacidade minha que faz isso acontecer. É uma gratidão muito grande, porque Deus decidiu me usar para construir uma obra que é muito bonita. Deus decidiu me usar a Cleusa, para mudar a vida de muita gente. E às vezes o pessoal fala, mas a política como é, né? Eu estava conversando com o Gabriel um pouco, ele falou, queria entender um pouco como você vive a política. Eu tenho muita clareza que a política, o mandato hoje de deputado, como foi de vereador, não passa de uma ferramenta para fazer a luta que eu sei que tem que ser feita, uma ferramenta para se colocar a serviço das pessoas que nos buscam, que nos procuram na associação, que tem o desejo, o sonho de ter uma casa, que tem o desejo, o sonho de fazer uma faculdade. E eu não tenho nenhum problema se amanhã eu deixar de ser político, porque é a liberdade que a Rosa dizia hoje, né? Quando você é livre, você não depende do resultado. Quando você é livre, você entrega a vida, faz as coisas procurando acertar, procurando dar o melhor de si, mas sem a pretensão de alcançar esse ou aquele resultado. O resultado não é meu, eu aprendi isso no movimento. Eu não posso ter a pretensão de resolver o problema da vida de uma pessoa sequer, eu não consigo resolver nem da minha, mas eu posso dizer sim àquilo que Deus me pede. Eu posso empenhar toda a minha energia, toda a minha capacidade para dizer sim àquilo que o Senhor me pede. E assistir maravilhado àquilo que Ele faz com o meu sim. Eu aprendi na vida que a gente tem muita dificuldade de entregar a vida. A gente muitas vezes pensa que doar a vida, entregar a vida é perder a vida. Isso é um grande equívoco, é um grande erro. Entregar, abandonar a vida nas mãos de Cristo é ganhar a vida, porque ela se torna muito mais vida. A vida é um dom, é um presente de Deus para cada um, para cada uma de nós, mas ela só se realiza quando é dada, quando é doada, quando ela é colocada a serviço dos outros. Cada um aqui tem um instrumento maravilhoso que é o coração. Coração no sentido bíblico,
local do sentimento e da razão, que diz para a gente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. O nosso grande problema é que a gente tem que lutar contra um mundo que diz para a gente: para de ouvir o coração, isso é bobagem. Faz o que te dá mais vantagem, o que te dá mais lucro, o que te dá mais poder, o que te dá mais prestígio. E aí muita gente acaba perdendo a vida atrás dessas coisas fúteis. Seguir o coração é a única possibilidade de se aproximar cada vez mais de Cristo. E só estando muito próximo de Cristo é que a gente faz a vida se realizar. A gente faz da vida serviço, da vida dom. Não se percam com as coisas pequenas da vida. Trabalho, dinheiro, saúde, tudo é importante, mas nada é mais importante do que Cristo. Nada é mais importante do que se sentir amado, abraçado, cuidado por Ele. Quem não vive dramaticamente a vida, quem não tem coragem de se entregar, de se deixar levar pelo mistério, não consegue entender isso, não consegue entender o verdadeiro significado da vida. Abandonando a vida, a gente a encontra. Se a gente quiser ter a pretensão de controlar a vida, de determinar o que vai acontecer em cada instante, em cada momento, a gente vai acabar perdendo a própria vida. Então, a minha experiência é uma experiência de encontros, pequenos encontros que foram construindo a minha vida e a minha história. E a coisa mais importante que eu entendi é isso, é que eu tenho que a cada dia me preocupar se eu estou me abandonando nas mãos do Senhor, porque essa é a única possibilidade de viver com verdade a vida. De fato, ouvir isso de alguém que vive na política é fantástico. Eu fico muito grato mesmo. Obrigado. Agora eu queria ouvir a Rose. Como é na sua experiência de não se deixar levar pelas circunstâncias e lembrar sempre do quão belo é a vida, do quão não se esquecer da vida? Buongiorno ancora. Boa tarde outra vez. Rispondendo alla domanda del mio amico. Respondendo à pergunta do meu amigo. Mentre chiedevo soavemente chi è l'uomo, Mentre sentiva la sua domanda. Enquanto estava ouvindo a pergunta dele, eu me perguntei: o que é o homem? Chi sono io? Quem sou eu? Perché quando mi è arrivato in Uganda questa domanda, Porque quando essa pergunta chegou para mim lá em Uganda, non potevo non guardare me stesso. não podia deixar inteiro. de guardar a mim mesma inteira. Infatti siamo al meeting point, sei coinvolto in questa avventura con i malati e i poveri e i vecchi e gli orfani, per fare loro scoprire che non sono definito dalla situazione che si trovano. Então, nós trabalhamos no Meeting Point, que se envolveu em uma aventura com os doentes, os pobres, os velhos e os órfãos, para fazer com que eles entendam que não são definidos pela situação em que se encontram. Insieme volevamo scoprire il significato della vita, della sofferenza e persino la morte. Juntos queríamos descobrir o significado da vida, do sofrimento e até mesmo da morte. Il Meeting Point lavora con i malati di AIDS e i loro orfani. O Meeting Point trabalha com os doentes de AIDS e os seus órfãos. E investe tanto nell'educazione a tutti i livelli. E investe muito na educação em todos os níveis. Considerando l'educazione
uno strumento per scoprire noi stessi. considerando a educação um instrumento para descobrirmos a nós mesmos. E il metodo che utilizziamo è qualcosa che va al di là della scuola O método que nós utilizamos é algo que vai além da escola, e che cerca la corrispondenza tra il reale e la consapevolezza di noi stessi. que busca a correspondência entre o real e a consciência de nós mesmos. Cioè cercare un metodo che spiega tutta la vita Buscar um método que explique toda a vida. e cercare l'ipotesi unitaria che spiega tutto, Buscar a hipótese unitária que explica tudo. perché abbiamo capito che ciò che è in ballo è l'uomo. Porque entendemos que o que está em jogo é o homem. Soldi, bambini, alla fine perché abbiamo bisogno di soldi? É dinheiro, criança. No final das contas, para que a gente precisa de dinheiro? Perché abbiamo bisogno di salute? Por que temos necessidade de saúde? Per che cosa la moglie? Per che cosa il marito? Pra- Per che cosa i figli? Para que a mulher? Para que o marido? Para que os filhos? Io ho cominciato a vivere e lavorare veramente quando qualcuno mi ha detto tu sei mia. Eu comecei a viver e a trabalhar de verdade quando alguém me disse: você é minha. Come ho detto questa mattina, era Don Giussani che non mi conosceva. Como eu disse hoje de manhã, era Dom Jussani que não me conhecia, Era evidente che io non ero niente, e era evidente que eu era nada. ma mi sono sentita voluto e desiderato. Então eu me senti querida e desejada. Come se il suo sguardo mi dicesse voglio stare con te, tu hai un valore infinito. Era como se o olhar dele me dissesse: eu quero ficar contigo, você tem um valor infinito. Io da questo è nato tutto. Disso nasceu tudo, desse olhar. Infatti ho scoperto che non ero definito dai miei limiti e dai miei difetti. De fato, eu descobri que não era definida pelos meus limites e pelos meus defeitos. Da questo sguardo ho cominciato ad intuire un significato per la mia vita. Desse olhar eu comecei a intuir um significado para a minha vida. Era come se una luce avesse illuminato tutto. É como se uma luz tivesse iluminado tudo. Ho cominciato a scoprire la verità della mia vita e da qui è cominciato un fascino, una tenerezza per la mia vita. Eu comecei a descobrir a verdade da minha vida e disso começou um fascínio, uma ternura pela minha vida E per la vita degli e altri. pela vida dos outros. Ho cominciato a vivere e lavorare quando ho saputo rispondere concretamente alla domanda di chi sono. Eu comecei a viver e a trabalhar quando eu soube responder concretamente a pergunta: de quem eu sou? Quando questa domanda di chi sono ha avuto delle facce precise che hanno nome e cognome. Essa pergunta, quando essa pergunta teve rostos precisos que tinham nomes e sobrenomes. Sono diventata libera. Então, quando isso aconteceu, eu me tornei livre. Paradossalmente sono diventata libera appartenendo attraverso un rigame. Paradoxalmente, eu me tornei livre através de uma pertença, através de uma ligação. Quando sei libera, puoi stare di fronte a tutta la realtà senza paura. Quando você é livre, você pode estar diante da realidade sem medo. Puoi affrontare qualunque cosa perché sai di chi sei. Você pode enfrentar qualquer coisa porque você sabe de quem é. Chi è libera non ha pretesa sugli altri, Quem é livre não tem pretensão sobre os outros, perché ha già tutto. porque já tem tudo. I soldi, i bambini e tutto. O dinheiro, as crianças e tudo mais. Mi sono sentita libera, protagonista della realtà, perché Don Giussi mi ha rivelato chi sono. Eu me senti livre, protagonista da realidade, porque Dom Giussani me revelou quem eu sou. Il suo sguardo ha stabilito il contenuto e il metodo del mio lavoro. O seu olhar estabeleceu o conteúdo e o método do meu trabalho. Comunicare la grandezza e il valore di ogni singola persona. Comunicar a grandeza e o valor de cada indivíduo. Il mio lavoro è far emergere e rendere chiaro il valore e la dignità di ognuno. O meu trabalho é fazer emergir e tornar claro o valor e a dignidade de cada um. Infatti per quello che è il nostro lavoro usiamo il simbolo
di Icaro Matisse. Por isso, no nosso trabalho, nós usamos aquele símbolo do Ícaro de Matisse. Perché volevamo che un giorno avevo fatto le magliette con Icaro. Um dia eu fiz as camisetas com a figura do Ícaro. E avevo spiegato cosa vuol dire il cuore rosso di Icaro. Expliquei o que era o coração vermelho do Ícaro. E sono andata via in Italia stando lì da un mese. E depois eu fui para a Itália e fiquei na Itália durante um mês. E quando sono tornato le donne avevano già cambiato le magliette. E quando eu voltei, as mulheres já tinham mudado a camiseta. E hanno messo la cosa di Pietro e Giovanni. E tinham colocado aquele quadro de João e Pedro que voltam do túmulo de Jesus ressuscitado. E mi hanno detto: guarda che noi, il nostro desiderio non è come quella di Icaro che vola e poi cade. Porque eles disseram, o nosso desejo não é como o desejo do Ícaro, que voa e depois cai. Noi siamo poveri, malati, Nós somos pobres, doentes, però non vogliamo essere definiti dalla nostra malattia e cadere come Icaro. porém não queremos ser definidas pela nossa doença e cair como Ícaro. E anche quando piangiamo, E também quando a gente chora, non piangiamo disperata, nós não choramos desesperadas. perché piangiamo con un presente. Porque nós choramos com algo presente. E qualche tempo fa in Uganda Há algum tempo atrás, em Uganda, tutti sapevano di appartenere a una tribù, todos sabiam que pertenciam a uma tribo, a una famiglia. a uma família. Secondo tradizione africana, i bambini, le donne e gli uomini intera appartenevano alla comunità. De acordo com uma tradição africana, as crianças, as mulheres e os homens pertenciam à comunidade inteira. L'individuo cresceva dentro un rigame E o indivíduo crescia dentro de uma ligação che aveva una consistenza e una dignità que tinha uma consistência e uma dignidade. e sapevano di essere qualcuno. Então, a pessoa sabia que era alguém. Oggi spesso le famiglie sono spaccate Hoje, frequentemente, as famílias estão separadas, a quebradas, causa della malattia, por causa da doença, della guerra, da guerra, del do divorzio divórcio, e i conflitti familiari. dos conflitos familiares. Il legame familiare è stato stirato fino a un punto di rottura. A ligação familiar foi esticada até o ponto de se romper. E l'AIDS ha anche impedito l'amore, A la AIDS cura e la guida dei genitori verso i figli. Impediu também o amor, o cuidado e a guia dos pais para com os filhos. Così cosa che prima determinava la caratteristica della nostra società, Que é aquilo que antes caracterizava a nossa sociedade. e adesso come alcuno senza guida hanno un comportamento cattivo. E hoje, sem um guia, alguns têm comportamento mau, um mau comportamento. Bassa autostima, Baixa autoestima, autocommiserazione autocomiseração, e rifiuto e odio per se stesso. recusa e ódio por si mesmo. I giovani crescono senza difesa e senza punto di riferimento, Os jovens crescem sem defesa e sem ponto de referência, senza valore, tristi e soli, sem valor, tristes e sozinhos. come se la loro esistenza non avesse alcun senso. Como se a existência deles não tivesse sentido E a volte cessano di vivere. e às vezes deixam de viver. Ciò che domina sono l'insicurezza, l'instabilità, l'incapacità di costruire o di essere responsabili. O que domina são a insegurança, a instabilidade, a incapacidade de construir e de ser responsáveis. E quando sono entrata nel meeting point, Quando eu entrei no Meeting Point, sembrava di vivere un'epoca pa- dove la civiltà sembra di finire, parecia que eu estava vivendo uma época em que a civilização estava acabando. perché come avevi incontrato Don Giussani, avevi imparato che la civiltà evolve
Como eu tinha encontrado um Giussani, eu tinha aprendido que a civilização se desenvolve solo quando il valore di ogni persona, só quando o valor de cada pessoa, di ogni singolo io, de cada indivíduo, de cada eu, è aiutata ad emergere e diventare chiaro. é ajudada a emergir e se torna claro. Ho scoperto che viviamo un'epoca in cui questo non viene. Eu descobri que nós vivemos numa época em que isso não acontece. L'uomo non sa chi è e non sa dove viene e dove sta andando. O homem não sabe quem é, de onde vem e para onde está indo. Non sa il significato delle cose piccole o grandi. Não sabe o significado das coisas, grandes ou pequenas. La confusione e lo smarrimento prevalgono Prevalecem a confusão e a desorientação a causa della mancanza di chiari punti di riferimento, por causa da falta de pontos claros de referência, della mancanza di criteri chiari per prendere decisioni pela e assumere la responsabilità nella vita. pela falta de critérios claros para tomar decisões e assumir responsabilidade na vida. È un mondo in cui l'identità della persona sembra quotidianamente messa in crisi. É um mundo no qual a identidade da pessoa parece cotidianamente colocada em crise. Si trova un io inconsistente, incapace di creatività e responsabilità. Então se encontra um eu inconsistente, incapaz de criatividade e responsabilidade. Allora, chi è l'uomo? Então, quem é o homem? E come può essere aiutato di capire chi è? E como pode ser ajudado a entender quem é? 5 minutos. Volevo che mi permette di citare un poeta Leopardi, Giacomo. Eu queria citar o poeta Giacomo Leopardi. Non so se sarò capace, Não sei se eu vou conseguir. però dice: niente mostra di più la grandezza, Nada mostra mais a grandeza, il potere dell'intelletto umano, o poder do intelecto humano, l'altezza e la nobiltà dell'uomo, a altura e a nobreza do homem, della capacità che egli ha di percepire e capire la sua piccolezza. que é a capacidade que ele tem de perceber e entender a sua pequenez. Quando considera la pluralità dei mondi, Quando considera a pluralidade dos mundos, sente se stesso come una parte infinitesimo del globo. sente a si mesmo como uma parte infinitesimal do globo. Percependo questa profondamente, confonde se stesso con il nulla. Percebendo isso de uma maneira profunda, confunde a si mesmo com o nada. E quasi perde se stesso nel pensiero dell'immensità delle cose. E quase perde a si mesmo no pensamento ao pensar na imensidão das coisas. E si trova quasi perso nell'incomprensività vastità dell'esistenza. E se encontra quase perdido na incompreensível vastidão da existência. Che piccolezza. Chi sono io? Que coisa pequena. Quem sou eu? Qual è la natura della persona umana? Qual é a natureza da pessoa humana? È una donna che si chiama Lucy. Uma mulher que se chama Lucy È venuta a trovarmi foi lá me encontrar per sapere tutto quello che era accaduto. para saber o que tinha acontecido. E mi ha detto: guarda, io mi sento come un contenitore di problemi. Ela disse: eu me sinto como um recipiente de problemas. Ma chi è Lucy? Chi sono io? Mas quem é Lucy? Quem sou eu? Sono diventata famosa perché porto in me tanta stranezza. Eu me tornei famosa porque eu carrego em mim muitas coisas estranhas. Ho una strana malattia. Uma doença estranha E ho strani problemi. e problemas estranhos. E tutti vengono a chiedermi di questa malattia. E todos vêm me perguntar sobre essa doença. Ma io chi sono? Mas eu, quem sou? E l'altro è la Julius, E outra pessoa é Julius. perché non c'era niente da fare, stava per morire. Ela não tinha mais tratamento, estava morrendo. E allora ho chiesto a un medico di venire a vedere. E eu pedi ao médico para ir lá olhar. E questo medico ha detto a Julius: guarda, non c'è niente da fare. E o médico falou: não tem mais nada para fazer. E Falou para ela. prega Dio e quando arrivi da Gesù e mi la saluti.
reza para Deus, e quando você chegar junto a Jesus, diz para ele que eu mando um abraço para ele. E Julius ha detto questa dottoressa: E Julius falou para essa médica: guarda, dottoressa, vai a salutare Gesù prima te. olha, doutora, vai você cumprimentar Jesus antes de mim. Perché tu mi stai guardando come una persona morta. Porque você está me olhando como uma pessoa morta. Ma io continuerò a vivere Mas eu vou continuar a viver. per dire a tutti che la vita ha un valore. Para dizer a todo mundo que a vida tem um valor. Anche uno che muore ha un valore. Mesmo uma pessoa que morre tem um valor. Altrimenti cosa sarebbe la vita? Senão, o que seria a vida? La natura dell'uomo è bisogno di significato, di verità. A natureza do homem é necessidade de significado, de verdade. Julius ha detto questa dottoressa: io viverò, dirò ai miei figli, ai miei parenti che la vita ha un valore. Eu disse para essa doutora: eu vou viver, eu vou dizer para os meus filhos, para minha família, que a vida tem um valor. Anche quando muore scrivete che io non sono morta, io vivo. Mesmo quando eu morrer, escrevam que eu não estou morta, que eu estou viva. Infatti lì ho capito che ciò che sono coincide con l'urgenza di un significato. Então ali eu entendi que aquilo que eu sou coincide com uma urgência de significado. Cominciando da ciò che tocca di più la mia vita, la mia carne. Começando daquilo que toca mais a minha vida, a minha carne. Cioè, qual è la definizione di Ou me? seja, qual é a definição de mim? Insisteva su quel cuore rosso di Icaro. Insistia sobre aquele coração vermelho do Ícaro. Quella insaziabile desiderio di felicità. Aquele insaciável desejo de felicidade. Perché ho bisogno di soldi? Para que eu tenho necessidade de dinheiro? Perché ho bisogno di un marito? Por que eu preciso de um marido? Non è che tutto finisce in un marito, Não é que as coisas acabem em um marido, ma proprio per andare a qualcosa di più grande. mas justamente para andar a algo maior. Quella desiderio di significato di felicità. Aquele desejo de significado, de felicidade. Io ho provato tutto, pensavo che l'altro è quello che gli do, pensando che se l'altro ha fame, gli do fame, gli do da mangiare. Eu tentei de tudo. Eu pensava que a necessidade do outro é aquilo que eu dou para ele. Se ele tem fome, eu dou comida. Però vedevo che tutto non funziona. Porém, eu via que nada disso funciona. Un altro esempio è un bambino che aveva 7 anni. Outro exemplo é um menino que tinha 7 anos. E lo mandava a scuola e non andava, non voleva. Eu mandava ele para a escola e ele não queria ir. E avevo pagato tutto, Eu já tinha pago tudo, ma lui rimaneva nella spazzatura. mas ele ficava ali no meio do lixo. E pensavo che avevo fallito. E eu pensei que eu tinha falido. E un giorno è venuto e mi ha detto: ma io con la mia madre mi sentivo qualcuno. Mas um dia ele veio e falou: olha, com a minha mãe eu me senti alguém, Ma adesso non c'è più, è morta. mas agora ela morreu. Perché cosa dovrò vivere? Para que eu tenho que viver? Era l'unico rapporto in cui mi sentivo bene. Era o único relacionamento no qual eu me sentia bem. Adesso mi sento un nulla senza valore. Agora eu me sinto um nada sem valor. La natura dell'essere umano è un legame. A natureza do ser humano é uma ligação. Penso che tutte le ricchezze che possiamo avere senza un legame, vedi che non funziona. Eu acho que todas as riquezas que a gente possa ter sem uma ligação, nada funciona. Infatti la nostra natura De fato, a nossa natureza è questa fusione di due amori. é essa fusão de dois amores. Qui è dove comincia lo sviluppo. É aqui que começa o desenvolvimento. Lo sviluppo senza l'appartenenza non esiste. O desenvolvimento sem a pertença não existe. Lo sviluppo comincia dal concepimento alla vecchiaia. O desenvolvimento da concepção até a velhice. Io non voglio venire qui a insegnare scienza. Eu não vim aqui para ensinar para vocês ciências. Però anche gli studi scientifici hanno dimostrato
che la persona di privato d'amore e che non appartiene a nessuno ha un problema fisico. Mesmo os estudos científicos demonstraram que uma pessoa privada do amor e que não pertence a ninguém tem problemas físicos. E può avere anche i danni funzionali. Pode ter também danos funcionais. In particolare può presentare una riduzione nella dimensione dell'ippocampo, Em particular, pode até ter uma redução na dimensão do hipocampo, che è una struttura cerebrale fondamentale che controlla la risposta del corpo allo stress. é uma estrutura cerebral que é fundamental, que controla a resposta do corpo ao estresse. Una riduzione del numero di connessioni tra i neuroni che fa diminuire l'evoluzione del pensiero logico. E também uma redução do número de conexões entre os neurônios que faz diminuir a evolução do pensamento lógico E la capacità di e a riflettere. capacidade de refletir. E tutto questo può avere conseguenze che durano nel tempo, Isso pode ter consequências que duram no tempo, che può anche influenzare il destino della que persona. pode também influenciar o destino da pessoa. Evidentemente che l'elemento fondamentale di sviluppo della persona sta nell'appartenenza. É evidente que o elemento fundamental de desenvolvimento da pessoa está na pertença L'uomo e la donna. recíproca de duas pessoas, o homem e a mulher. Perché prima quando ho parlato prima, Quando eu estava falando antes, una donna diceva: io che appartenenza è? Sono sposato, non sono del gruppo adulto. a pessoa perguntou para ela: eu pertenço a quem? A quê? Porque eu não sou casada nem sou do grupo adulto. E la nostra appartenenza è già dall'origine, E a nossa pertença está já na origem, cioè dai nostri familiari está nos nossos familiares, fino alla vecchiaia. até a velhice. Il primo aspetto della libertà è affermare un legame, O primeiro aspecto da liberdade é afirmar uma ligação. altrimenti una persona non cresce, smette di assimilare. Senão a pessoa não cresce, para de assimilar. Non voglio allungare, però volevo dare un altro esempio. Não queria muito me alongar mais, mas eu queria dar mais um exemplo. E le nostre donne, per esempio, As nossas mulheres, por exemplo, fanno un lavoro di risparmio. fazem um Adesso trabalho vado ai soldi. de economias, né, de poupar Si dinheiro. incontrano ogni mese, mettono via i soldi. Se encontram todos os meses e separam dinheiro. Hanno una cassaforte dove mettono i soldi. Tem um cofre onde colocam o dinheiro. E spesso stanno facendo tanti soldi. E estão guardando muito dinheiro. I gruppi che non vengono dal meeting point sono venuti E grupos que não vêm do meeting point foram lá e volevano imparare dalle e donne. queriam aprender com as mulheres. E allora hanno messo via anche i loro soldi come le donne. E começaram a fazer a mesma coisa, guardar dinheiro com essas mulheres. Però qualcuno di loro è scappato con la cassa. Porém, uma delas fugiu, né, com o cofre. E loro sono venuti per chiedere consiglio dalle donne E che elas litigavano. foram lá pedir conselho às mulheres do meeting point. Elas estavam lá brigando. E hanno litigato i soldi, chi l'ha portato, chi l'ha preso, dove Brigaram. sono. Quem levou o dinheiro? Onde está o dinheiro? E una donna si alza, Uma mulher levantou, una donna del meeting uma point, mulher do meeting point, che non sa bene neanche parlare inglese, não sabe nem falar bem o inglês. però gli ha detto, tu, non devi venire qui a confonderci, Ela virou para elas e falou: vocês não têm que vir aqui confundir a gente. perché noi abbiamo scoperto noi stessi, Porque nós descobrimos a nós mesmas il valore di noi stessi, o nosso próprio valor così abbiamo scoperto i soldi e assim nós descobrimos o dinheiro. e facciamo anche i soldi. E a gente está ganhando dinheiro. E poi sapete come anche quando era successo il problema in America, E vocês sabem, quando aconteceu o problema nos Estados Unidos,
E quando le mie donne hanno saputo che ci sono i bambini in America che muovevano senza mangiare, Acho que na época do Katrina, do furacão, então quando as mulheres souberam que tinha crianças nos Estados Unidos que estavam sem comer, io l'Avis aveva passato una fraia, un documento a Avis tinha enviado um documento. Na época do Katrina. Do Katrina. Ficou claro. Hã? Na época do Katrina. Do Katrina. Ah, tá. Eh? É do uragano negli Stati Uniti. Sì, sì. E allora io ho detto, va bene, preghiamo per questa gente che sono morti. Então eu falei para elas, vamos rezar para essas pessoas que morreram. E una donna mi ha sgridato, ha detto, noi non vogliamo pregare, E uma mulher brigou com ela, dizendo, a gente não quer rezar. perché quando ci hai incontrato non hai solo pregato. Porque você, quando encontrou a gente, você não rezou só. Anche noi vogliamo volere bene quella persona anche se non ci conosce. Nós também queremos querer bem aquela pessoa, mesmo que não nos conheça. Vogliamo dire che anche se lontano è nostro, ci appartiene. Queremos dizer que mesmo que esteja distante, que ela é nossa, nos pertence. Hanno spaccato i sassi. Elas quebraram um monte de pedra, como a gente viu no vídeo. In 4 settimane avevano fatto già $2.000. E em 4 semanas elas tinham conseguido já $2.000. E questa cosa avevo pensato, lo facciamo sapere tutto, perché anch'io non ero commossa come queste donne. E eu falei, vamos contar isso para todo mundo, porque eu me dei conta que eu também não estava comovida como aquelas mulheres. E quando è venuto l'ambasciatore americano, E quando o embaixador americano foi até lá, ormai era spesso in America, in tutta l'America, sono venuti i giornalisti. e também os jornalistas americanos foram lá. E quando sono venuti erano più scandalizzati. E quando chegaram lá, estavam escandalizados. Hanno detto no, non è giusto che queste donne malate, poveri, possono costruire per America. È l'America che deve contribuire in Africa, non è l'Africa in America. Eles diziam, não é justo, essas mulheres que são pobres, são doentes, não têm que contribuir para a América, para os Estados Unidos. São eles que são os Estados Unidos que têm que contribuir para a África. La donna si è alzata e ha detto il cuore dell'uomo è internazionale. A mulher levantou e falou, o coração do homem é internacional. Non ha colore, non ha razza, si commuove. Não tem cor, não tem raça, se comove. Ho finito. Acabei. Dois exemplos muito distintos, porém colocando o coração como ponto de partida e a noção de uma pertença. E você, Francesco? Como é com você? Vida, dinheiro e a vida. Muito interessante. Então, antes de começar, queria agradecer aos organizadores por esse convite. Eu morei aqui no Brasil de 2000 até 2002. É isso porque um cara italiano morando na Ásia está falando português. Desculpe o português não ser tão bom, porque não falei nada durante 15 anos, né? Então, eu achei, quando estava marcando os voos, acho que eu vou chegar lá uma semana antes do meeting, assim posso um pouco praticar. Deu certo, mais ou menos, porque quando eu cheguei aqui, uma raça plana mesmo, não lembrava nada. Eu agradeço o Flávio. Cadê o Flávio? Aquele cara lá por trás, tá? Ele um dia me ligou ano passado, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Podemos falar? Eu na hora respondi, claro. A gente ficamos amigos durante os anos, de vez em quando a gente falava. Você conhece o Flávio? Ele começou a falar tão longo,
começou a falar de um reencontro, começou a falar do título. Eu conheço um cara aí. Puxa, acho que vai dizer que vai convidar. Tinha essa percepção. E foi isso. Ele me convidou. Aí eu falei, claro que vou, tá? Mas tenha um pouco de paciência, porque estou no meio de uma mudança internacional. Não sei se vai dar certo, não sei o que vai acontecer daqui a alguns meses, tá? E por que eu aceitei mesmo na hora? Porque eu tenho uma dívida tão grande para essa comunidade aqui. Porque eu sou filho desta comunidade. A minha esposa é filha desta comunidade. Os meus filhos são os filhos desta comunidade. Ou seja, mesmo sendo casado na Itália, na igreja, claro, o sacramento que define a origem do casal, a nível de consciência ou do pertencer, tá? É aqui que eu me dei conta que sem esse encontro não sei onde estaria hoje, mesmo com a minha esposa. Então eu falei, eu vou lá, vou tentar pelo menos de devolver um pequeno pedacinho desta dívida enorme que eu tenho para vocês. Eu agradeço também a Rosângela, porque todas as vezes que eu fecho os olhos e lembro do Brasil, eu lembro ela cantando Romaria para a gente no dia da nossa despedida. Ou seja, eu lembro do convite dela no canto de fazer memória do que nós encontramos. Eu fecho os olhos e vejo o rosto do Wagner na escola de comunidade com o jeito dele. Fala, Franci! Não é? Ou seja, o convite pelo mistério de não ficar por trás, mas de me tornar protagonista da minha vida. Ou seja, de jogar em mim mesmo, né? Então, sim, me tornar protagonista mesmo, né? Porque eu lembro, foi a insistência dele que me trouxe na escola de comunidade. Sem ele, nem só aí que eu estaria. Depois do Brasil, fomos para a China. É um dos 6 países onde até moramos até hoje. Então, imagina, 6 mudanças internacionais até agora. Fomos para a China. Teve uma pequena, tem uma pequena comunidade do movimento. E a gente ficou lá 3 anos. Depois tive uma oportunidade na minha empresa de mudar para a Coreia. E aí, poxa, aí foi pesado, né? Imagine, Coreia, né? China, mais ou menos, tinha uma comunidade, tem uma possibilidade de começar, de ver rostos amigos. Na Coreia, a gente estava sozinhos. E logo que cheguei, os problemas no trabalho estavam enormes. Eu era o único estrangeiro numa empresa com coreanos. E quando eu cheguei lá, era como se Deus tivesse chegado entre eles. A expectativa tão alta da experiência que eu tinha nos meus produtos, tá? Que ao final foi para mim uma coisa demais, tá? Tinha muitos problemas técnicos que eu tinha que acertar, tinha problemas comerciais que eu tinha que acertar. Foi demais. Ficamos brigando no escritório com os coreanos, porque eles queriam perfeição. A gente falou, por que você quer um produto perfeito? Não dá para ser perfeito, é coisa de homem. Homem não é perfeito, né? Um jeito mais italiano de compromisso, assim. Não, tem que ser perfeito, o cliente quer perfeito. Tudo bem. Depois de um ano de essa situação muito dura, até ter síntoma físico de estresse, eu chorando um dia para minha esposa, não tenho terminado mais um ano, a gente vai embora daqui, não aguento mais, estou jogando a toalha. Um belo dia, o padre Ambrogio Pisoni, o visitor da Ásia, ele veio nos visitar, graças a Deus. Aí eu contei para ele, mas que chama, uma contínua queixa que eu tinha. Francesco, não enche o saco, desculpe a palavra, mas por que você está se queixando que não tem movimento aqui? Tem sua esposa. Vocês não são da fraternidade? Sim, somos. Então, ele falou tudo. Esse juiz
que Ambrósio fez me sacudiu mesmo. Então eu falei para minha esposa, Antonieta, é verdade, a gente nunca fez escola de comunidade desde quando chegamos aqui na Coreia, durante um ano. Então começamos a fazer a escola de comunidade. O primeiro milagre chegou logo. O relacionamento entre mim e minha esposa, mesmo sendo bom, ficou ótimo, ou seja, paixão, entendimento, afeição, tudo melhorou. E foi uma coisa tão bonita entre nós. Eu disse, Antonieta, isso não me basta mais. Eu quero levar esta coisa bonita da nossa experiência do movimento para todo mundo. É tão bonita. Então, tinha essa ideia, a gente ia na igreja internacional de Seul, onde todos os estrangeiros vão, tá? Porque nas outras igrejas só coreano, não dá para entender nada da missa, né? Fui falar com o pároco, o cara italiano, muito aberto. Ele aceitou que eu falasse um anúncio assim, depois da missa. Então, me chamou no sagrado, lá na igreja. Eu falei o anúncio. Eu sou o Francesco. Comunhão de libertação, toda semana a gente se encontra, quem quiser. Eu estou lá fora da igreja. Logo, naquele dia, dois casais coreanos se juntaram a nós. E nunca mais nos deixaram. Depois, amigo chama amigo, amigo chama amigo. A minha esposa, fantástica cozinheira, tá? Às vezes mais importante do que fazer coisas com comunidade, certo? Então, o Senhor fez surgir em cerca de nós uma comunidade. Não sei se posso falar uma comunidade do CL por si, mas com clareza uma comunidade de amigos. E aí comecei a mudar a percepção que eu tinha dos meus colegas. As circunstâncias eram idênticas, ou seja, dificuldades de produtos, qualidade, os caras eram chatos no escritório. Mas eu podia encarar ele de uma forma diferente, porque a escola de comunidade finalmente me ensinou que aquela perfeição que os colegas coreanos estavam procurando no produto, na verdade, era uma perfeição que tem escrito aqui no coração, que nenhum produto pode preencher. Aí, quando comecei a olhar para eles desta forma, senti uma paixão para o destino deles. Então, podia falar com qualquer pessoa no escritório, mesmo mais chato, com carinho. É deles percebendo que eu mudei, tá? E muita gente se tornou amigo, até hoje enviando mensagem, Francesco, quando é que você vai para a Coreia, por favor, quero te encontrar, vamos beber alguma coisa. Uma coisa lindíssima. Tanto que, você lembra, eu falei, depois de um ano eu queria jogar a toalha, ficamos 5 anos lá, 5 anos, e saímos com lágrimas nos olhos, porque é a felicidade de ter encontrado aquela coisa ali. Fomos para a Malásia, 1 ano, o trabalho infelizmente não deu certo, circunstâncias não poupam ninguém, né? As coisas da vida, perdi o trabalho, mas o Senhor fecha uma porta, se fala na Itália, abre o portão, né? Então fomos para Filipinas, onde ficamos durante 5 anos. Poderia lhe contar da caritativas nas favelas de Manila, ou nos cárceres de Manila. Ontem a gente ouviu as testemunhas da PAC. Eu me identifiquei certamente naquela situação, porque eu vi com os meus olhos a realidade dos cárceres da Manila, que são idênticos a do Brasil. Isso é horrível. E finalmente, no janeiro de 2016, eu liguei para meu chefe, uma questão de negócios, e a gente andou conversando. Eu disse, Francesco, mas faz sentido que você continue ainda nas Filipinas? Seria que é melhor mudar para a Malásia? Puxa, mais uma mudança internacional. Então, sim, decidimos de mudar das Filipinas para a Malásia, onde agora estou, né? Minha família está lá, a esposa está lá. Então começou a organização. Agora, mudança internacional com mulher de barrigão, né?
Estava quase a dar luz à última nossa filha. São 7, né? Mais 6 pequenos de 16 até 7 anos. Te garanto, gente, não é fácil, né? Mas sou engenheiro, sou um bom planejador. Tem que seguir produtividade no trabalho e reprodutividade em casa, né? É o que eu falo. Mas aqui a tentação, qual é a tentação? A tentação é aquela de ser, estou certo, já foi para isso, vai dar tudo certo, não se preocupe, eu faço tudo. Então logo comecei a viajar para a Malásia, são 3 horas e meia de avião, né? Para visitar escolas, para visitar casas aí. Seu janeiro, fevereiro, março, ainda não conseguia encontrar nada. Estava tão caro, não dá. Voltar para casa, decepcionado, desanimado, preocupado mesmo, porque não enquanto já falei para o dono do meu apartamento, da minha casa lá em Manila, vou sair daqui em junho. Então, o tempo estava ficando muito perto. Aí tive a ideia, né? Gente, vamos rezar um pouquinho, né? Falei, depois de um jantar, quem sabe, talvez vai ajudar um pouquinho. Sabe aquelas coisas que você faz com muita pouca fé, né? Que a maioria das vezes, para mim, pelo menos. Vamos rezar, uma casa que é boa para a gente, uma escola boa para a gente, tudo bem. Então eu decidi voltar logo na semana seguinte para as Malásia. Fui ver uma escola que eu tinha excluído da lista, da shortlist, porque achava muito longe da cidade, 30 quilômetros. Eu estava com horror de trânsito de Manila. Poxa, não vou fazer isso não, 30 quilômetros da cidade, mas o trânsito, graças a Deus, na Malásia é muito melhor do que nas Filipinas. Então eu fui para aquela escola. Tinha a diretora, tinha outros funcionários, todos curiosos. Mas quem é que este cara que traz 6 crianças de uma vez só? É muito dinheiro, para uma escola, Ele queria quase tinha carpete vermelho lá para mim. Tá? Ok, desculpa. O pessoal foi muito legal. A minha diretora, quem é você? 6 crianças, verdade? Quero ver a foto. Não está de brincadeira? Não, é verdade. Mas estava um pouco desanimado naqueles dias, é verdade, porque não estava dando certo. Ao final do meeting, o diretor do ensino médio se ofereceu de dirigir o seu carro, de me levar até a sua casa para ter uma ideia de como era o bairro na área da escola. Eu fiquei muito tocado por aquele gesto, porque ele foi além do, falar com um possível cliente, mesmo importante. Ele olhou para a minha humanidade. Aí eu naquele momento percebi, puxa, o Senhor começou a trabalhar. Depois de 2 dias, eu recebi a resposta da escola e toda criança tinha uma vaga, que não é fácil. 6 crianças na mesma escola, te garanto, a escola internacional não é fácil. Com um tratamento econômico também muito atraente. Eu falei, graças a Deus. Cheque, pam, escola, foi. Agora, uma casa, o que eu faço? Então, fui ver casas, consegui ver 2 casas lá, tamanho certo, layout certo, preço certo. Uau, quase vou checar outra caixinha lá. Depois de um dia, a imobiliária, se fala, imobiliária, enviou um WhatsApp. Francesco, sabe aquela casa lá que você viu? Não está limpa. Eu falei, claro que não está limpa, está fechada, tem um monte de pó. Eu continuei a mensagem. Não, porque o meu colega foi ao banheiro, ele sentiu tocar, bater na porta. Abriu a porta, não tinha ninguém. Puxa, tem espíritos. Aí eu estava pronto, eu respondi para ela, olha, não tem problema, fala para o dono de diminuir o aluguel, porque vou compartilhar com o espírito, sabe? Não tinha problema nenhum. Mas, infelizmente, as negociações não deram certo.
Então, aí, desanimado, falei para as crianças: crianças, rezamos para a casa não certa. Vamos rezar de novo para a casa certa. Assim, uma coisa muito simples, assim, crianças pequenininhas. E logo depois foi para lá de novo. Consegui encontrar uma casa muito bonita, onde a gente finalmente fica, tá? E tudo deu certo. Mas sabe aquela questão que você encara a circunstância com muita pouca fé, mas depois as coisas acontecem? Eu acho que isso é um trabalho de escola de comunidade. Sem que eu aprendi aqui com vocês, não teria tido a possibilidade de reconhecer que efetivamente tem alguém que toma conta de nós. Agora, os problemas na Malásia estão sendo acertados. Né? Casa, tem escola. Mas tinha também que fechar todo o negócio lá em Manila, que não é simples. A casa, o carro, tem que vender o carro. Gente, é um monte de dinheiro, né? Pode deixar o carro para trás, abandonado, tá? Aí eu botei lá um anúncio online, mas não estava dando certo. E a resposta era muito, assim, eu pedia 100, a gente oferecia 50 fora do mercado. Aí um dia muito desanimado, mais uma vez, uma pequena pré-oração: Senhor, por favor, me ajude a vender o carro. Depois de uma semana, o carro foi vendido. Agora, eu sei que entre vocês, agora vocês estão dizendo, coincidência. É o que eu achei também, mas agora me fale uma coisa. Como é que, depois dessa oração, teve uma paz no coração tão imensa, que eu falei: vou vender o carro, não importa, eu estou feliz. Agora, mudança de coração, gente, não é coincidência. Só Deus pode mudar o meu coração. E aí, finalmente, esse carro foi embora. Fechamos tudo. As crianças foram para a Itália de férias. Em agosto, todo mundo foi para a Malásia. E aí, a gente precisava de outros milagres, né? Porque mais que pedir uma vez, o pedido é realizado, e você pede mais, né? Por que não? Então, o problema foi que a escola queria que a gente comprasse 6 computadores por cada criança, Apple Mac, que não fica barato no mercado, né? A gente tinha já Windows. Eu falei: estou já com computadores. Não, tem que ser Apple. Tem que ser Apple. Você não está maluco? $6.000. Como uma vez só. Aí eu ficava quebrando a cabeça. Fui falar com o chefe da informática da escola por algumas soluções. Estava desanimado novamente. Puxa, Senhor, por favor, me ajude a encontrar alguns computadores. E depois de uma semana, o chefe da informática me mandou uma mensagem: Francesco, consegui encontrar 6 computadores usados. Só fazer um upgrade, uma atualização, vão dar certo para suas crianças. Ficaram super baratos. Era só mesmo mais um problema. A coisa continuou. Toda vez que tinha uma exigência, uma necessidade, a gente rezava. Bom, acontecia. Outra coisa que aconteceu foi engraçado. Casa grande, muitas crianças. A minha esposa sozinha. Não dava jeito, era muita coisa, demais. Ela se acorda 4 horas de manhã e vai dormir 11 horas da noite. Não dava mais. A casa ficou por trás. A Júlia, pequenininha, queria a mãe toda hora. Eu falei: puxa, minha esposa está cansada demais. Crianças, vamos para uma faxineira que pode nos ajudar? Depois de uma semana, coincidência, novamente, a faxineira chegou. Uma garota indonesiana, né, que quando chegou, não olhava para a gente, não falava bom dia, não falava boa noite. Eu falei: Antonieta, você contratou faxineira muda? O que é isso? E aos poucos, foi muito legal, né? Essa moça começou a levantar a cabeça, sorrindo um pouquinho, falando bom dia. Agora, muçulmano tem sempre medo de se aproximar às
as mesas de estrangeiro porque a comida não é halal. Mas aos poucos ela começou a comer com a gente. É uma nova vida para essa moça, tá? Agora, vou acabar aqui, mas eu quero dizer o seguinte. Eu sei que essa altura, quando eu falo essas coisas para os meus amigos, tem sempre alguém levantando objeções. Francesco, para você é fácil, você trabalha numa grande empresa, tem bom trabalho, tem dinheiro. Eu fico puto, desculpe. Você imagine, eu perdi trabalho. Você imagina que, você pensa que nunca tive um grande prejuízo econômico? Tinha um apartamento invadido por ciganos ladrões durante anos e tomaram posse do apartamento. Está brincando? Você é fácil, você fica no exterior. Tá bom. Tira todas as coisas exóticas do passaporte das minhas crianças onde eles nasceram, Shanghai, Seul. O que sobra? Sobra uma família muito normal, com todas as dificuldades de todo dia. Brigas entre esse casal, problemas de relacionamento com as crianças, problemas da escola. Super normal. Ou seja, a realidade, mesmo eu vivendo em um país estranho como a Malásia, não poupa de dificuldades. E aí o que aprendi, que eu trabalho da escola de comunidade, o que eu aprendi no movimento, é aquela ferramenta que me consente de encarar qualquer circunstância com felicidade. Eu fui muito marcado pelo canto que eu ouvi, não conhecia aquele canto. Como é que diz as palavras? Viver felizes sem vergonha, não é? Desculpe. Tá certo, tá certo. Em português tem outro sentido, não é? Desculpe, a gente entendeu. Tá, então, anyway. Não tem vergonha de ser felizes. Obrigado, Márcia. Então, eu sou aquele cara. Eu vivo feliz. Não tenho vergonha de querer ser feliz. Eu quero isso mesmo. É por isso que hoje estou aqui. Para agradecer a todo mundo aqui, vocês. Gente, altamente não sei se ia sido possível. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Fechar isso vai ser tenso, né? Nem quero fechar, né? Mas de fato, mais do que um discurso, ouvi 3 histórias super distintas, mas que o centro delas é exatamente porque quando a gente faz uma pergunta de como viver a vida sem se distrair, a gente sabe que não existe uma resposta pronta ou uma receita de bolo. E é muito legal ouvir uma situação de uma obra em São Paulo com trabalho na política, de uma obra em Uganda, né? E de um trabalho em diversos países dentro de uma família normal, né? O Francesco ontem me contou um pouquinho do que ele ia falar hoje e eu dizia para ele assim, ele falou, mas pô, vou lá falar com a Rose, com o trabalho de Uganda, com o Marcos, com o trabalho lá da associação e eu falei, cara, mas eu quando ouço a tua história, eu penso, eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas no meu dia a dia, tenho problemas com minha família, vejo a tua história como uma família normal de verdade. Eu me identifico com essa experiência.
E é muito legal ver que nessas 3 histórias, os 2 pontos. Primeiro, olhar o coração, de viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? E a certeza que nasce de um olhar de alguém que te olha, né? Olhar de alguém que te encontra e diz: eu encontrei um caminho ao qual eu pertenço e esse caminho me enche de Letícia, me enche de alegria, me dá a paz, porque pertence a Cristo. E aí eu ouço essas histórias e lembro até da própria produção do Rio Encontros, que a gente estamos esse ano e pouco brigando, correndo atrás das coisas, nervosos, e de repente, quando a gente parava e se dava conta de que Cristo constrói, a gente se surpreendia muito mais do que quando a gente estava tentando montar tudo na perfeição, né? E eu vou terminar. Agradeço muito a essas histórias que eu ouvi aqui, porque ajudar a retomar essa pertença me ajuda a retomar o desejo do meu coração, e é isso que vai me ajudar a colocar o dinheiro, a saúde, os filhos e o trabalho no devido lugar. Justo, porém, tem o seu lugar. A vida é mais importante. Obrigado a vocês.